2 horas antes da festa, meu celular vibrou. Era a foto de uma conversa com a minha irmã mais nova, enviada por alguém que tentava parecer inocente, mas que tinha o mesmo punho duro de Leona quando falava de nós. A tela mostrava 2 coisas ao mesmo tempo: insultos diretos contra a filha e uma mensagem posterior tentando amenizar o dano. Ao lado, um print dessa mensagem aparecia como manobra de controle, tentando fingir que era tudo um mal-entendido. Embaixo, escondido no fundo da gaveta, havia um documento antigo dobrado, com o timbre gasto e o papel amarelado. Não era só papel. Era uma peça que poderia derrubar tudo se fosse usada contra nós. Olhei de relance para o relógio da cozinha, respirei fundo e guardei as evidências de volta na gaveta, como se fosse uma arma que ninguém deveria puxar. 1 hora antes, o salão de festas cheirava a café forte e a promessas que não seriam cumpridas sem custo. Leona surgiu entre sorrisos de cerimônia, e eu soube que o jogo iria ficar claro para todos ali. Não houve demora. Subi ao centro da sala, olhei para os convidados e disse, sem hesitar, que não toleraria ataques públicos contra a minha filha. Leona ergueu a sobrancelha, mas o rosto permaneceu inalterado, como se tudo estivesse dentro do script que ela planejava. A sala ficou em suspenso por 1 segundo, até que alguém começou a gravar com o celular, e logo a gravação da altercação já circulava entre alguns presentes. A lista de convidados confirmou presença em várias quadrículas. Nomes e confirmações alinhados como peças de um tabuleiro. A cada passo, senti o peso da reputação subir na minha nuca. Não era apenas orgulho, era proteção. Era definir quem manda ali e o que acontece com quem ousa desafiar. Com a filha no pensamento, mantive a postura, sabendo que cada frase dita diante de todos poderia virar prova no futuro. O clima endureceu quando eu percebi que quem observava não era apenas curiosidade, mas uma insistente contabilidade de ganhos e perdas. E ainda assim, mantive o foco. Não haveria silêncio quando a honra estivesse em jogo. Comente se você faria igual. Eu ouvi os passos de dúvida rondando a mesa distante, e a ética começou a pesar mais do que qualquer insulto. Não era apenas uma briga familiar. Era uma batalha pela sobrevivência do que resta da nossa imagem pública. A sala pareceu prender a respiração, enquanto o sino distante marcava o tempo da revelação que não poderia ficar enterrada. O café soltou uma nota mais amarga. O perfume de Leona blindou as surpresas, e eu percebi que cada decisão a partir dali poderia fechar portas, ou abrir um caminho para colocar tudo em ordem, sem deixar a filha desamparada. A cada minuto, o custo se tornava palpável. Quem ficaria de fora, quem seria exposto, quem iria pagar pelo erro que não foi só de uma pessoa. A tensão crescia na direção de uma conclusão inevitável, e eu, que sempre quis manter o controle, percebi que o controle agora dependia de provar a verdade com fatos indiscutíveis diante de testemunhas e provas físicas. Durante a entrada, no caminho para a mesa central, ouvi a primeira leitura em voz alta de uma cláusula suspeita do testamento. A cópia estava ali, na minha frente, com a pista de que a assinatura era suspeita e a data parecia adulterada. A casa inteira pareceu prender a respiração, enquanto todos olhavam a assinatura que não batia com nenhum registro anterior. A data, antiga demais para aquilo que o arquivo pretendia proteger. A leitura elevou o nível de confronto sem que eu precisasse elevar a voz. O que estava escrito ali não era apenas um favor ou uma disposição comum. Era uma linha que poderia afastar minha filha do que lhe era devido. A evidência era explícita. A cópia do testamento, a assinatura com data duvidosa e a própria natureza do documento que aparecia diante de nós. As consequências eram objetivas, não sentimento abstrato. Se aquelas palavras fossem aceitadas como verdade, a família testaria pela primeira vez o preço de ceder a pressões que jamais deveriam ter passado pela porta de casa. Mesas separadas, canto da casa, e o jogo se firmou com a chegada de Davi, o advogado da família, com a calma que vem da prática de quem lida com provas. Ele entregou cópia de documento ao grupo, acompanhado de um documento de identificação e do registro de envio ao cartório. A sala recebeu isso como uma evidência que não podia ser ignorada. O registro mostrava a data e o carimbo oficiais,
e a identificação servia para confirmar quem era quem naquela manobra. O impacto foi imediato. O risco subiu, não apenas para Leona, mas para todos que sabiam do conteúdo, porque agora havia uma trilha de provas tangíveis que poderiam ser usadas fora da casa, em qualquer tribunal, com a força de um conjunto legal. Eu senti a firmeza do passo de Davi ao entregar o material. Não era apenas um gesto profissional. Era o sinal de que a batalha pela herança tinha passado de conversas veladas para uma frente jurídica real. O rosto de Marta, que antes parecia o elo fraco, passou a parecer uma peça mais complexa, porque cada movimento dela poderia ser exposto pelas mesmas provas que agora circulavam entre nós, com ainda mais peso. O custo já era claro. Qualquer erro ali seria registrado, repetido e usado contra quem quer que tentasse esconder algo. Foi apresentada aos presentes, às 15h08, a cópia carimbada do testamento com data adulterada. Se não pararem, a verdade cai sobre todos. 2 horas depois da ameaça, a casa parecia congelada no silêncio. Davi atravessou o corredor com uma pasta marrom e a abriu sobre a mesa. O papel amarelado, guardado há anos, ganhou novas luzes com o olhar de todos. O selo de Atlântico Offshore Ltda e a conta 0123456 surgiam em destaque. A data quase apagada era 21/02/2009. O rodapé trazia o carimbo do cartório, registro 4.821. A mensagem era direta: fundos da herança desviados para uma estrutura offshore. Não havia traço de poesia, apenas fatos, números, nomes de entidades, e um fio invisível que ligava cada um a alguém que decidia por trás de nós. Às 19h40, o ar ficou pesado. Leona tentou manter o sorriso, mas os olhos não escondiam o peso da revelação. Marta cruzou os braços, como quem protege algo que não pode perder. Davi entregou uma cópia autenticada da carta, com assinatura legível e código de autenticidade gravado. Eu lia linha por linha, cada frase compondo um mapa de onde o dinheiro tinha saído. Em seguida, ele posicionou na mesa o extrato antigo ligado à offshore citada. O extrato mostrava transferências em várias datas, valores que, somados, apontavam para milhões desviados para fora do país. A cada detalhe, a confiança das promessas de família desmoronava um pouco mais. Leona tentou fechar o compasso com uma afirmação seca, mas a evidência não acomodava a desculpa. Marta confirmou, com um aceno mínimo, que reputação não era arma suficiente para acalmar a sala. Eu anotei cada fato verificável. Datas, valores, nomes que apareciam nos recibos, números de registro. Davi mostrou a linha de encaminhamento do documento ao cartório, com cópia de identificação e registro de envio. O peso do que tínhamos diante de nós não era apenas financeiro. Era a certeza de que alguém, entre nós, conduzia o barco para longe do convés seguro. A leitura pública da cláusula de testamento não era mais apenas ameaça. Era a evidência de uma prática que cortava pela raiz a integridade da casa. Agora eu precisava agir com passos práticos. Davi sugeriu formalizar uma notificação ao cartório responsável pelo registro de imóveis e abrir um protocolo para auditoria independente. A carta antiga passou para dentro do arquivo seguro da casa, em uma gaveta marcada com a etiqueta da filha e a marcação: Caso de herança. Arquivo sensível. O peso da decisão era claro. Quem está disposto a enfrentar consequências legais para impedir que o esquema avance? Leona tentou mais uma vez desviar o assunto, mas o conjunto de provas não deixava a fuga acontecer. Marta, por sua vez, aceitou a auditoria apenas como consequência mínima, um freio para que as consequências não surgissem de golpe. O acordo de silêncio começava a ruir diante dos olhos. Entre o corredor e o salão, cada passo parecia traçar uma linha direta entre quem podia influenciar o que viesse a acontecer e quem seria obrigado a responder. Com as provas em mãos, minha estratégia ganhou consistência. Eu determinei que nenhuma peça poderia sair do radar sem registro. Cada cópia seria autenticada, cada pessoa envolvida seria investigada, cada movimento ao longo do tempo seria seguido por documentos. A carta antiga foi protagonista de uma nova etapa.
A Atlântico Offshore Ltda. Deixava de ser apenas um nome num papel para se tornar um personagem com peso real na história que estávamos preparando para enfrentar. Davi organizou contatos com o escritório de advocacia, e eu tratei de alinhar a equipe para a coleta de depoimentos e o cruzamento de testemunhas. O risco aumentava a cada minuto, porque a verdade, quando cresce, não volta para o bolso de quem tenta escondê-la. E eu sabia que a próxima peça viria de onde menos esperávamos, ou de quem menos imaginávamos. O clímax desta parte foi simples e grave. O arquivo antigo, a assinatura legível, o registro do cartório, tudo convergia para uma única conclusão prática. O segredo que movia a fortuna da casa não era apenas passado, era ativo, e poderia ser aproveitado para uma tomada de poder que colocava a filha em risco. A cada passo, eu sentia o peso de proteger a filha sem destruir a própria família. A carta não era apenas prova. Era um mapa de quem lucra com a nossa desunião. E ali, naqueles segundos entre a respiração contida e o tic-tac que parecia zombar do tempo, ficou claro o seguinte. O carimbo do cartório registra-o no 4821, Atlântico Offshore Ltda. Isso mudava o equilíbrio de poder na casa agora. Quem deixou esse laço crescer sem resposta? Agora, diante de todos no salão da casa reformada, eu levantei a cópia do testamento e comecei a ler em voz alta. A cláusula era clara, firme. Dizia que a transferência da herança só ocorreria mediante confirmação de uma auditoria interna, com relatório conclusivo apresentado à família. A assinatura parecia ter sido forjada. A data aparecia adulterada, riscada e reescrita por cima. O documento antigo guardado na gaveta da sala confirmou o que eu suspeitava. Aquela assinatura não era a original. O sino distante da igreja bateu, repetiu o tempo, e o relógio na parede fez o tic-tac soar como prova de cada segundo que passava. Eu capturei tudo com a câmera do celular, afinei o zoom e registrei o trecho em foto de alta resolução. A cada linha que eu lia, o ar pesava mais. Um silêncio seco caiu sobre o grupo. Quem ousaria desafiar a verdade ali, na frente de todos? Davi cruzou o salão, atravessando entre as mesas, carregando uma pasta que parecia pesar mais do que ele próprio. Ele parou no canto da casa, abriu a pasta, tirou uma cópia de documento de identificação e, em seguida, o registro de envio ao cartório. Entregou os papéis ao grupo de forma deliberada. A Mara da cozinha, Leona, Marta e eu. Apontei para a cópia de identificação. O rosto era o mesmo da carteira que eu usava para provar minha identidade em reuniões oficiais. O registro de envio ao cartório mostrava-se como prova de que alguém havia acatado a transferência de interesse público para um caminho que ninguém aqui aceitava sem investigação. Marta mordeu o lábio. Leona ergueu as sobrancelhas num gesto curto de surpresa. E Davi manteve a compostura. O relatório parecia claro. Quem assinou a alteração? Quem autorizou o envio? O grupo respirou em uníssono, e o ambiente ficou tenso o suficiente para que apenas o som do relógio continuasse marcando o tempo. Antes que a conversa pudesse avançar para uma conclusão, Leona tentou reconduzir o tema para uma linha menor de ataque. Ela negou rapidamente qualquer irregularidade, citou procedimentos internos e tentou desmontar a ideia de que aquele material fosse prova. Eu não cedi. Eu revirei as páginas da cópia do testamento na minha mão, mostrei a data adulterada, mostrei a discrepância entre o que estava assinado e o que estava arquivado, e insisti que tudo precisava de verificação pública, não de ataques privados. Marta, de modo estratégico, cruzou os braços e olhou para Davi em busca de uma justificativa técnica, enquanto Leona cruzava os braços com a postura de quem sabe que o argumento pode rachar. A gravação de áudio da altercação voltou à mente de todos, e aquela lembrança fez com que ninguém ousasse minimizar o peso daquele momento. A notícia circulava de forma carregada entre as pessoas. Era o começo de uma investigação que poderia derrubar alianças antigas. Eu observei cada reação, como quem observa um mapa que muda a cada passo. A mesa dos convidados ficou cada vez mais separada. O que antes era um silêncio contido, já não era apenas contenção. Era sinal de que alguém ali,
Começava a entender que a justiça não era uma palavra abstrata, mas um conjunto de provas que pesavam no papel, nos olhos e na própria conversa. O contexto começou a girar em torno de um ponto. A assinatura adulterada não era apenas um detalhe, era o gatilho de uma abertura que ninguém poderia barrar sem enfrentar consequências. A salvação do meu objetivo, proteger minha filha e manter a honra da família, dependia de manter o foco na evidência, não na emoção. No final, eu atravessei o salão para ficar ao lado de Davi. Peguei outro envelope com documentos que ele entregou de forma prática, como quem não quer chamar atenção, mas quer que as coisas fiquem registradas. O que ficou evidente foi isto: o conjunto de provas reunido ali era maior do que qualquer defesa baseada em memórias ou boatos. A assinatura adulterada, a data reescrita, a cópia de identificação, o registro do envio ao cartório, tudo fazia parte de um quadro maior que, se visto com clareza, mostrava que alguém planejava contornar a lei para manter o controle. E dali para frente, cada passo tinha que ser calculado com cuidado para não destruir o que ainda restava da minha família. O peso da nova evidência era claro. A assinatura adulterada datada de hoje estava nas minhas mãos. Isso mudava tudo naquele instante, porque a partir daquele momento, nenhum acordo poderia ser firmado sem contestação formal. Eu respirei fundo, fechei o envelope e, olhando nos olhos de Leona, disse sem elogios: "Isso não pode ficar assim." E no mesmo instante, a pergunta que não cabia mais ser ignorada ficou pairando no ar. Quem ousou alterar a assinatura e por quê? Naquela noite, o salão ficou quieto demais. Davi atravessou as cadeiras com a pasta na mão e abriu-a sobre a mesa central. Dentro, a cópia do testamento, a identificação de Leona e o registro de envio ao cartório. Eu segurei a cópia de identificação na minha carteira, olhei a assinatura e observei a data. Leona manteve o sorriso treinado. Marta respirou fundo, cruzou as pernas e me lançou um olhar que dizia: "Prepare-se." O sino da igreja ao longe tocou 2 vezes, marcando o tempo. O cheiro de café da sala de reuniões ficou mais forte. O que aconteceria dali em diante não era apenas uma disputa. Era o ponto de virada que poderia decidir tudo. Leona abriu o discurso com calma, tentando desarmar. "Vamos manter a cabeça fria", disse, com tom cortês. "Isso pode ser visto como ruído." Eu não abaixei a guarda. Davi reposicionou as páginas e falou com voz firme: "O registro de envio ao cartório está arquivado. O documento foi encaminhado antes de qualquer assinatura contestada." Marta fez um gesto curto, pedindo as provas. Leona sorriu de canto, sem acreditar que tudo pudesse desmoronar. "Os papéis podem ser interpretados de várias formas", retrucou. Eu anotei cada frase, cada nome, cada tempo, para não deixar escapar nenhum detalhe. A energia mudou. Não era mais confronto aberto. Era uma linha de batalha jurídica sendo traçada diante de todos. Eu senti o peso da responsabilidade de proteger minha filha, mesmo que isso custasse minha reputação. No centro da mesa, Davi se adiantou na frente do grupo e abriu outra pasta. A leitura do trecho suspeito, que já tínhamos visto na versão impressa, parecia ganhar peso real com a presença de testemunhas ao redor. Leona tentou soar confiante, mas o tom falhou quando a palavra fraude emergiu de meus lábios sem medo. Marta olhou para Davi, pediu que repetisse o que estava escrito e, sem esperar confirmação, começou a organizar as mentes da família. Eu respirei fundo, contei as notas que tinha anotado e, pela primeira vez, percebi que cada decisão já trazia uma consequência visível. Alguém ajustaria alianças ali mesmo, naquela sala, para tentar neutralizar o que estava por vir. O café voltou a aquecer minha garganta. A cada linha lida, a segurança que Leona ostentava fora minando-se, linha a linha. Foi então que a distância entre mesas ganhou sentido claro. Mesas separadas, canto da casa. Davi, sem pressa, aproximou-se de nós com uma cópia adicional de documento de identificação e, junto, o registro de envio ao cartório. Ele entregou aos presentes com uma defensiva calma. "Estas peças já estão entre nós. Quem quiser contestar precisa ser rápido."
A reação não demorou. Marta trocou um olhar com Davi. Leona girou o corpo para a esquerda e deixou apenas a máscara no rosto, enquanto Clara, eu, respirei pelo nariz e contei até 4 para não denunciar o tremor das mãos. A sala se moveu em silêncio tenso, como quem sabe que o próximo gesto pode selar o que está por vir. Entre as conversas curtas, entre a tensão de cada sussurro, uma nova pista começou a se encaixar. Os papéis, os carimbos, as datas, tudo parecia ter sido alinhado não por acaso, mas por uma sequência de escolhas que ninguém ousava contestar em voz alta. Marta sussurrou que precisávamos de uma checagem externa. Leona manteve o sorriso no rosto, porém o olhar já não acompanhava o mesmo ritmo de antes. Eu anotei tudo. Quem viu o quê? Que data aparece em cada assinatura? Onde o envelope foi encontrado? Quem carregou o conteúdo até ali? O que parecia ser uma batalha de reputações começava a se transformar em uma investigação explícita, com consequências jurídicas que ninguém poderia contornar. O ambiente ganhou peso real. Cada decisão lhe dava um custo imediato. Foi quando a linha entre prova e ameaça ficou nítida demais. Um dos convidados se aproximou com a expressão de quem percebeu que não havia mais espaço para meias palavras. A conversa ganhou formas de ação. Consultar o cartório, reunir testemunhas, apresentar as imagens, preparar uma contestação formal. Eu sabia que não haveria como recuar. O tempo não era mais aliado. Era aliado da velocidade com que a verdade poderia virar o jogo contra quem tentava escondê-la. As peças estavam na mesa, mais claras do que nunca. E cada gesto meu, cada olhar de Marta, cada inclinação de Leona, empurrava a história para uma próxima curva. O contato chegou de fora, curto e direto. O telefone tocou, e a sala silenciou de novo. O cartório ligou. A voz era concisa. A assinatura no testamento foi forjada e o registro foi suspenso. Eu ouvi o peso da notícia atravessar a sala, como uma linha de ferro. Leona tentou manter a postura, mas as pernas tremeram. Marta fechou o punho com raiva contida. Davi apenas confirmou, com uma expressão de quem já esperava por isso. A revelação não deixava margem a interpretações. O caminho legal que seguimos agora seria mais árduo, mas era o único que poderia devolver à filha a proteção que ela merece. A verdade, enfim, ganhava espaço público, e a próxima jogada era nossa. Às 20h42, o salão de festas da casa da família parecia menor do que cabia. Luz fria refletia nos lustres, o ar cheirava a café forte, e na pista central, as vozes se acalmaram quando Leona entrou pela porta lateral. Marta veio atrás, ajustando o vestido com a cautela de quem controla cada cena. Eu, Clara, fiquei imóvel, observando cada passo deles. Davi apareceu pela passagem lateral, segurando uma pasta preta que parecia vazia, mas não era. Ele a abriu na primeira página e mostrou o que todos temíamos ver. Uma cópia do testamento, carimbada, com uma assinatura que eu não reconhecia e uma data que não batia. Ao lado, o registro de envio ao cartório, gravado com hora, código e protocolo. Aquilo não era boato. Era prova. Ele falou baixo, sem desviar o olhar. Tenho uma testemunha ocular que viu interferência na hora da festa. Eu não disse nada. Deixei que falasse. Ele descreveu que Marta e Leona se ausentaram da sala de jantar para conversar no corredor, com gestos contidos que não podiam ser lidos apenas pela expressão. Davi tirou da pasta um gravador pequeno e colocou o áudio para tocar. A gravação, datada de ontem, trazia Leona dizendo a Marta que aceitar o acordo era necessário para respeitar a vontade da família. E Marta respondia em tom contido. A gravação era clara, sem margem para interpretação. Aos poucos, o que parecia uma disputa de reputação virava questão de justiça. Comente se você acha que devemos expor tudo. Davi indicou a sala de estar onde, segundo a testemunha ocular, a intervenção ocorreu com mais clareza. Na festa, eles teriam manipulado a filha para não contestar o que chamavam de nova direção da herança. Leona fala com frieza, Marta acena com a cabeça. O bolo ao fundo parece apenas cenário para uma decisão que poderia mudar tudo.
O ambiente ficou mais denso a cada frase das testemunhas, o som do relógio ticando na parede quase cortando o ar. Minha filha parecia menor diante daquela tensão toda. Não permitirei que minha filha seja usada como moeda de troca, declarei, com a voz firme, sem elevar o tom. O peso da sala recaiu sobre todos, e o sabor do medo ficou mais presente do que o café. Entre as provas, uma segunda peça apareceu. Davi entregou cópia de um conjunto de documentos que, cruzados com o registro do cartório, mostrava irregularidades graves na forma como o testamento foi apresentado à família. As linhas da minuta, a data de assinatura e o carimbo não batiam com os padrões oficiais. Marta tentou responder com justificativas rápidas. Leona, com a postura de quem não admite falhas, abriu a carteira na tentativa de mostrar uma assinatura autêntica de alguém supostamente confiável. Eu, que sempre tratei os papéis com o mínimo de emoção, passei a ver cada linha como uma peça de armação. O custo de cada decisão era claro. O futuro da filha dependia de nossa capacidade de separar fatos de boatos. O cheiro do café no ar piorava o peso da decisão. Antes de fechar a noite, uma nova peça abriu o tabuleiro. Davi trouxe um envelope com a carta do cartório, indicando que a assinatura do testamento estava sob investigação. O protocolo, anotado por ele, era 1122 PR, com data de recebimento de ontem, às 18h17. A notificação formal apontava irregularidades que poderiam adulterar a própria base da herança. Marta lançou um olhar para Leona que dizia: acordos já não bastam. E Leona respondeu, com a paciência de quem sabe que tudo pode ruir, que tudo seria resolvido com silêncio. A sala, antes celebratória, virou um embargo de perguntas. O custo da revelação já não era apenas reputacional. Era legal, era público, era inevitável. O ambiente inteiro parecia esperar pela próxima linha do processo. Elevaram o tom, e no fim, a linha ficou clara. Davi ergueu o envelope com a nota de contestação do cartório, o carimbo brilhando sob a iluminação, prova formal de irregularidade e adulteração. A frase que fixei na memória foi seca, mas poderosa. Se não pararmos, a verdade cai sobre todos. Olhei para a minha filha, ainda ali, cercada por vozes que agora teriam de justificar cada movimento. Vamos buscar a justiça, sem truculência para protegê-la. E, ao mesmo tempo, eu sabia que o caminho seria longo, aberto a contestações. Quem pagará o preço final por tudo isso? Foi entregue há 5 minutos o relatório da auditoria interna. O envelope chegou lacrado, com o carimbo oficial INT ao 2026. Abrir foi uma decisão rápida. Primeiro, a página de sumário. Inconsistências no registro de ativos. Assinatura dupla confirmada, data de confirmação alterada. Em seguida, o anexo principal. O testamento antigo, com 2 assinaturas semelhantes, uma das quais não batia com o registro no cartório. O relatório aponta irregularidades legais que comprometem a cláusula de herança. O risco imediato. A prima não herdará sem a devida regularização. Levei o relatório à sala de reuniões. Estávamos eu, Leona Nunes, Marta e Davi. Leona tentou manter a pose habitual, sorriso curto, dedos entrelaçados sobre a mesa. Davi, o advogado, abriu o envelope extra, olhou a página principal e ficou sério. Marta cruzou os braços, observando cada reação. Eu respirei fundo. Tomei nota da hora. 15h12. A sequência de páginas caiu sobre a mesa como se fosse uma sentença. Davi leu em voz baixa os trechos-chave. Assinatura adulterada. Data de validação fora do período legal. Registro no cartório incompatível com o protocolo atual. Leona tossiu, tentando transformar o choque em provocação. Não funcionou. A sala ficou pesada. Eu disse que precisaríamos de uma declaração formal para contestar a notificação de herança. Leona respondeu com um sorriso curto. Precisamos de tempo para avaliar. O tempo, porém, não era o nosso aliado. A próxima página trazia o que o relatório chamou de provas de controle sobre o desvio de ativos. Um quadro de ativos movidos entre bancos da cidade, com transferências que não batiam com o que estava no inventário da família.
O documento de auditoria apresentava números, horários, códigos internos e uma linha de observação. Conflito entre interesses familiares e jurídico. Leona se aproximou da mesa e tocou o próprio retrato de família que repousava ao lado do relatório. Não houve pedidos de desculpa, apenas uma hesitação invisível, que disse muito mais do que palavras. Marta murmurou algo como: vai ter que se resolver institucionalmente. Eu registrei mentalmente cada detalhe sensorial. O cheiro de café forte na sala, o ranger do relógio de parede, o olhar de Leona procurando uma brecha. Davi trouxe uma cópia do testamento e uma segunda cópia do registro correspondente. A assinatura suspeita chamava a atenção pela grafia irregular, pela data que não batia com o protocolo do cartório e pela presença de uma assinatura adicional, cuja autenticidade não era contestável apenas pela letra. O relatório enfatizava que o conjunto de provas exigiria uma ação legal rápida para evitar que o patrimônio fosse drenado por manobras. A cada linha lida, o peso recaiu sobre Leona. Ela tentou justificar com uma explicação vaga, mas não encontrou espaço para contestação que não soasse como tentativa de desvio. Eu pedi que Leona fizesse silêncio por um momento. Em seguida, propus um plano: registrar a contestação formal, convocar uma sessão de validação com o cartório e exigir uma auditoria oficial externa para confirmar cada ponto. Leona concordou, porém com cautela. Marta, que sempre procura uma aliança, ofereceu apoio velado, mas deixou claro que não iria arriscar a própria posição sem garantias externas. Davi, por sua vez, reiterou que há risco de perda de controle, caso o procedimento não seja conduzido de forma rigorosa. Eu observei o comportamento deles como quem observa o peso de cada decisão. Entre as páginas, surgiram as primeiras consequências reais. A filha de Clara, que depende da reputação para manter a proteção contra ataques à honra, poderia permanecer sob guarda temporária dos avós, pelo menos até que a irregularidade fosse devidamente apurada. O relatório não prometia milagres, prometia confiabilidade nas ações. A cada dado apresentado, a tensão aumentava. Quem ficaria responsável pela sucessão até que tudo fosse resolvido? Quem poderia confirmar que as irregularidades não seriam exploradas para desestabilizar o nome da família? Davi entregou a Leona uma cópia com a rubrica Solicitação de Retificação e uma segunda com o carimbo de protocolo do cartório. Leona analisou rapidamente, sem demonstrar surpresa. Eu perguntei diretamente: você está disposta a abrir o processo de revisão agora, para evitar que a situação vire um escândalo público? Ela hesitou apenas um instante curto. Depois respondeu que sim, mas com a ressalva de que isso atrasaria a cerimônia da noite. A pressão de manter a aparência pública quase nos sufocou, mas a auditoria já tinha transformado a cena. A justiça não poderia ser adiada por orgulho. O ponto crucial veio quando o relatório detalhou o que aconteceria se as irregularidades permanecessem sem contestação. A cláusula de herança seria invalidada para a prima, com a aquisição de direitos restritos, até que as irregularidades sejam anuladas ou comprovadas de forma inequívoca. Leona tentou descrever uma estratégia de reorganização familiar para contornar o problema, mas os dados apresentados pela auditoria não ofereciam espaço para atalhos. A cada parágrafo lido, as mãos de Leona tremiam discretamente, algo que ninguém notou de imediato, mas que não passou despercebido por mim. No relógio da casa, o tic-tac que marca cada segundo de pressão, deu-se a conclusão prática que mudava o jogo. O relatório confirma que a prima herdaria, mas perde o direito por irregularidades legais detectadas. O impacto é imediato. O caminho para a escritura passa a depender de uma nova aprovação judicial, de uma retificação formal do testamento e de um registro limpo no cartório. O que antes parecia uma trajetória previsível, agora depende de uma auditoria externa, de prazos legais e de provas claras. O ambiente mudou de forma irreversível. O que ficou gravado na mesa foi claro. Leona não tem mais o controle automático da herança. O poder, a confiança da família e até mesmo a forma como a casa é dirigida dependerão de resultados que ainda não chegaram. No fim,
O que se abriu foi uma porta para uma nova rodada de disputas legais e uma responsabilidade pesada sobre Clara. Proteger a filha, enquanto a verdade aparece com cada documento passado a quem precisa decidir. E agora? Quem ficará com o patrimônio após esse movimento radical e inequívoco? Agora, 2 noites depois da festa, eu seguro o envelope lacrado com o selo azul do cartório. Dentro, a minuta do testamento que pode mudar tudo. Às 07:04, na bancada da casa reformada, abro apenas a borda da pasta para confirmar o conteúdo. Assinatura que não bate com as atas, data desatualizada e no verso uma anotação à mão. Revisar com calma. O envelope fica na gaveta superior, ao lado da certidão de propriedade. Se alguém encontrar esse papel, os nomes saltam nos registros. A minha filha depende da decisão que eu tomo hoje. Mais tarde, no salão de festas da casa, eu reúno Leona, Marta e Davi. Mostro a gravação de áudio da altercação. A voz de Leona sobe só quando precisa, e a lista de convidados com confirmações que estava na tela do projetor. Leona força o sorriso. A mão treme ao insistir no próprio argumento. Marta cruza os braços. Observa cada reação, tentando estimar quem ganha a partir da reação pública. Davi consulta o relógio da parede, anota cada falha de discurso e lembra que tudo será levado ao cartório para registro de provas. Eu digo, firme. Não permitirei que minha filha seja exposta. Comente se você ficaria firme agora. Entre uma fala e outra, Davi entrega ao grupo uma segunda cópia do testamento, com a assinatura parecendo igual, mas a data adulterada coberta por uma linha feita à caneta. Ao redor, alguém aponta para a foto antiga da família e pisca 2 vezes para confirmar o clima de segredo. Leona insiste no foco do acordo familiar e cita a auditoria interna como se fosse escudo, mas não explica quem pode ter forçado aquela assinatura. Eu pego a cópia, olho o carimbo do cartório, guardo a anotação na gaveta de cima, ao lado das fotografias. A sala parece menor a cada minuto. A decisão se aproxima. Eu preciso agir com precisão, sem deixar espaço para dúvidas. Comente se você ficaria firme agora. Depois, já no comitê improvisado formado pela família, Marta tenta desviar o assunto para alianças antigas, enquanto Davi registra cada menção de revisão de cláusulas e compara com as informações de auditoria interna que chegaram ontem. Eu observo Leona. Ela diz que não haverá guerra se apenas aceitarmos uma nova divisão de bens, mas a voz dela não parece convencer ninguém. Entre uma frase e outra, o corredor da casa ecoa com o som de um relógio. O tic-tac parece cobrar um preço pela complexidade das decisões. Eu ordeno que ninguém comente nada fora deste círculo, até termos a confirmação do que é real. O grupo sabe que cada palavra pode virar prova ou ameaça. Um bilhete esquecido no bolso de Marta é recolhido discretamente e colocado com o restante das evidências na gaveta de segurança. O peso da escolha recai sobre mim. Às 16h30, Davi me convoca para uma reunião rápida no escritório. A sala está perfumada com café forte e o vidro da janela reflete o mapa das origens da herança. Ele mostra o registro de envio ao cartório, a cópia de identificação que sustenta a legitimidade do documento, e a linha de tempo que prova a sequência entre a assinatura e a data de emissão. Leona tenta impor uma leitura mais branda do que aconteceu, mas não há como negar o que já está registrado. A fraude não apenas existe, ela foi contida em documentos que passaram por mãos certas no momento certo. Marta observa de longe, e eu anoto cada detalhe para não deixar uma apenas ponta solta. A filha não pode pagar pela ganância de adultos. Eu não vou permitir. No fim da tarde, a conversa muda de tom para o que precisa acontecer agora. Consolidar as provas, consolidar a instrução legal, consolidar a proteção para a filha. A cada passo, a verdade fica mais pesada, mas mais clara. No entanto, a última mensagem que chega, enviada discretamente por meio de um contato anônimo, não é apenas uma confirmação, é um indício de que alguém está disposto a atuar fora do protocolo para manter o controle. O emissor anota. Não exige documentação, resolve-se com rapidez. A tela do celular mergulha na luz fria da varanda.
E eu penso no que isso pode significar para a próxima semana. Se não for contido, quem mais pode ser arrastado pela queda de tudo o que construímos? É 22:03. Davi entra na sala com uma pasta marrom que não parecia nada simples. A sala da casa reformada está cheia de fotografias antigas, o som do cachorro ao longe e o tic-tac do relógio insistindo na parede. Dentro da pasta, a minuta revisada do contrato de partilha. Leona permanece parada, olhando para mim com aquele sorriso contido que não alcança os olhos. Eu sento, abro o primeiro pliego e o papel respira a tensão do nosso passado. A data está riscada e reescrita com tinta azul. A assinatura de Leona não parece nova, mas a data é outra. No rodapé, o carimbo do cartório é visível, com um número que eu reconheço de folhas antigas, agora sobreposto por anotações recentes em uma caneta que não é minha. A cláusula-chave aparece logo na segunda página, dizendo que parte dos direitos da família pode ser transferida mediante acordo particular, o que, na prática, parece um atalho para o que Leona quer. Eu fecho o envelope com cuidado, deixo o peso do papel descansar na mesa, e o silêncio gera barulho. Parece que cada respiração minha é medida, cada batida do meu pulso, uma dúvida que não posso ignorar. Se esse documento sair da mesa, a filha perde proteção. E se ele for realmente válido, tudo muda para sempre. Leona dá um passo à frente. Aproxima-se de mim com o passo lento de quem sabe que o golpe pode virar contra ela. Você está lendo demais, Clara. Diz, sem levantar a voz, apenas com aquele tom cordial que disfarça o risco real. A fala parece saída de um script, mas os olhos dela traem. Há pressa ali, há cálculo. Eu finjo calma, o que eu sinto é raiva, mas a ordem que me sustenta é simples. Não baixar a guarda diante de quem usa o título de dama para encobrir um plano de domínio. Marta observa de longe, metade curiosa, metade alerta. O ar entre Leona e eu, antes de tudo isso, mudou de temperatura. Eu digo baixo. Não aceito uma cláusula sem transparência. Leona apenas sorri, sinal de que sabe onde mirar, onde cutucar. A troca de olhares não é teoria. É linha riscada no mapa do jogo. O gancho de cada frase é a evidência que fica na mesa, a cada palavra que a gente lê em voz alta. Davi não aguenta ficar apenas olhando. Ele coloca a cópia do documento sobre a mesinha de centro, firma os dedos no papel e sinaliza com o olhar para a sala de reunião improvisada ao lado. Tem registro de envio ao cartório, ele diz, apontando uma folha menor que acompanha a minuta. A folha tem Protocolo 4/2/17/2024 impresso, a assinatura de quem recebeu e uma anotação à mão. Válido apenas com reconhecimento. Eu encosto o dedo na linha de assinatura, verifico a data. 2 dias atrás. É a prova que Leona tentou esconder sob o verniz da cerimônia. Marta se aproxima, de uma forma que parece amistosa, mas há também uma advertência no ar. Foi assim que o acordo foi desenhado? Ela pergunta, sem fazer perguntas abertas, apenas observando quem está ao redor. Davi confirma com a cabeça, sem escrever mais nada, apenas dizendo com o tom certo. Teremos que revisar tudo com calma, mas o rascunho já mostra o que precisava ser visto. A cada minuto, o cenário fica mais claro. A aliança entre Leona e o advogado não é apenas uma coincidência de interesses. Há uma linha de conversa que se repete. Uma música antiga que ganha nova letra na presença de cada prova. Em algum momento, Leona tenta desviar para o assunto da tradição familiar e de como tudo tem que permanecer nos pedaços da casa. Eu não aceito o truque. Eu pergunto em voz firme: quem colocou essa assinatura? E ele, Davi, mostra outra página que eu não tinha visto antes. Uma minuta de contrato adicional, anexada ao arquivo principal, com várias marcações modernas, mas com uma rubrica antiga que eu reconheço como sendo de um jurista que já trabalhou comigo há anos. A assinatura ali não é apenas uma assinatura. É uma assinatura que parece ter sido aprovada num contexto de pressa. Uma prática que não é nova para nós, mas que agora mina a confiança que eu tinha naquelas paredes. O registro de envio ao cartório é real, o carimbo é real, o tempo real. E a cláusula adjunta, que parece ter sido escrita para favorecer Leona, é real também.
Marta se afasta um passo, uma mão na maçaneta, como quem sabe que o chão pode abrir a qualquer momento. Se vocês forem pelos caminhos da assinatura, vão descobrir quem escolhe o preço, ela fala, em uma linha seca que não pede licença a ninguém. O comentário pega o grupo em cheio, porque o preço para nós não é apenas dinheiro, é a segurança da menina, é o que ficou para trás de nós, é a reputação que ainda conseguimos manter intacta diante de tanta pressa. A sala fica menor, o cheiro de café forte se intensifica, e o relógio parece ficar mais alto, mais cravado no peito de quem está ali. Eu encaro Leona, que não recua. Em frente a todos eu digo: não aceitaremos o que não estiver claro. Transparência agora. E sem esperar a resposta, eu pego o envelope com a minuta revisada, guardo-a no bolso do casaco e observo cada pessoa ao meu redor. O custo de não agir já está dito. A filha fica exposta. O que vem a seguir não é segredo. A aliança antiga entre Leona e o advogado não é apenas teoria de família. É uma linha de força que pode redefinir tudo o que ainda nos resta da honra da casa. A prova está montada. A minuta revisada, a data adulterada, a assinatura que não se explica sozinha, o protocolo do cartório que confere validade, a conversa que Marta ouviu entre Leona e o advogado. Eu sei que não é apenas uma manobra, é uma rede, e eu preciso decidir como puxá-la com as mãos limpas, sem derrubar quem não pode cair. Enquanto olho pela janela, ouço o cachorro de longe, sinto o cheiro de café que ainda paira na sala, e percebo que a verdade já não é apenas uma ideia, mas uma evidência que, se for usada, pode cortar o elo de Leona com o passado que eu conheço. A data de ontem fica marcada na margem da minuta. A assinatura, em cima, não parece nova, mas a textura do papel denuncia a pressa com que foi preparada. A visão de tudo aquilo muda o jogo. Leona não apenas quer o controle. Ela quer dissolver a proteção que cerca minha filha, usando o acordo como ponte para uma riqueza que não é herdança simples, é uma linha de poder. E eu tenho diante de mim a prova de que não há mais espaço para contar apenas com a boa vontade. Há uma aliança antiga com o advogado que, se consolidada, pode nos colocar numa posição sem retorno. Então eu imponho uma decisão prática. Vamos reunir a bancada inteira, colocar as cartas na mesa, confrontar cada cláusula, exigir que o cartório reavalie a autenticidade, traçar um plano de proteção para a menina. Não hoje, não amanhã, mas já. E se a própria assinatura de Leona for contestada, o que muda? Se a história do acordo for desmontada, quem assume a responsabilidade pelo que foi feito até aqui? Quem paga o preço? Se não pararmos agora, a verdade cai sobre todos. E não é uma ameaça vazia. A minuta revisada, com a data de ontem, mostra o caminho. A aliança antiga entre Leona e o advogado revela-se na forma de uma assinatura que não pode ser ignorada, de um documento que não pode ser aceito sem objeção. Enquanto isso, a filha continua na mira desse labirinto, protegida apenas pela minha decisão de não ceder ao medo. E eu tenho uma pergunta que não cala. Quem afinal ficará com o peso dessa decisão quando tudo for trazido à tona? Agora, tenho a cópia final do testamento na mão. O envelope branco, carimbado pelo cartório, repousa sobre a mesa da casa reformada, onde o cheiro de café forte ainda fica nas almofadas. A assinatura de Leona aparece ao lado de uma data que foi riscada e refeita. O carimbo azul parece legítimo, mas a data não bate com os registros internos. No rodapé, o protocolo 521789 está impresso com nitidez. A cláusula central diz que a irmã mais nova de Clara herdaria parte substancial do patrimônio, o que não ocorreria se o acordo moral fosse cumprido. O risco imediato é claro. Quem ver esse conjunto de páginas pode impor um choque público que desestabilize tudo que ainda protege minha filha. Eu não tenho outra escolha senão avançar, mesmo que isso signifique expor passos que até aqui foram mantidos só entre nós. Pouco depois, Davi, meu advogado, entrou no escritório com a pasta em mãos. Ele abriu o arquivo e mostrou a cópia original ao lado da versão adulterada, apontando o protocolo 52789, registrado ontem no cartório central. A assinatura de Leona, junto à data,
Tem uma linha riscada e reescrita com caneta azul. O carimbo ficou desalinhado, como se tivesse sido aplicado às pressas. Tirei fotos da tela do celular, várias imagens para registrar a sequência de provas. O próprio Davi confirmou o que eu já suspeitava. Não era apenas uma possibilidade de fraude, era uma evidência documentada. A reputação da família começava a depender de números e datas, não apenas de promessas, e isso mudava tudo o que eu havia pensado até hoje. Mais tarde, Marta observava de longe, fingindo neutralidade, mas já sussurrava que a justiça não precisava de tantos perigos para ser feita. O grupo discutia em voz baixa, enquanto eu reanalisava cada linha do documento. A irmã mais nova de Clara herdaria de fato parte do patrimônio, e esse ganho viria às custas do acordo que eu defendia para manter a filha protegida. Leona forçou um sorriso quando a leitura foi interrompida pela inclusão de outra nota na margem. A data adulterada não era apenas uma falha, era a peça-chave da manipulação. Davi pediu calma e organizou a sequência de provas. Cópia do testamento, assinatura suspeita, data alterada, o protocolo que gravava tudo. A tensão aumentava a cada minuto, porque cada detalhe poderia ser explorado pela defesa ou pela imprensa. Eu pensei no custo: entregar segredos que afetam gerações, ou manter o silêncio para evitar o dano público que serviria só aos que querem vencer pela aparência. A decisão foi tomada para adiante: proteger a filha, mesmo que isso custasse abrir portas que eu preferia manter fechadas. Agora, enquanto as vozes ao redor vão se intensificando, a prova começa a falar por si própria. O protocolo 52789, registrado hoje, confirma que a assinatura de Leona está ligada a uma data adulterada no testamento. Não é mais apenas uma suspeita. É um fato que pode descer sobre a mesa de audiência como uma sentença. A assinatura de Leona, a data revogada, o carimbo mal alinhado, tudo aponta para uma manipulação deliberada, não um erro. A consequência é direta. A irmã mais nova de Clara não apenas herdaria, ela rompe o acordo moral que existia para manter minha filha sob proteção. E a evidência mostra que o objetivo era claro desde o início. Marta olha para mim com um silêncio que diz que ela sabe de mais do que revela. Leona mantém o sorriso, mas não consegue encobrir o nervosismo. Eu, Clara, observo cada papel, cada linha, cada marca do carimbo, para não deixar nenhum detalhe escapar. O próximo passo depende de autoridades e de decisões legais. A filha depende de mim, e eu não vou fraquejar. Protocolo 5.2789 do cartório, registrado hoje, confirma a assinatura de Leona associada à data adulterada, e isso muda tudo agora. Quem ousa contestar? Agora, no salão de audiências do Fórum Costeiro, o som do relógio parecia acompanhar meus passos. O juiz ergueu a mão, e a pauta de ontem se abriu como uma janela que não fecha mais. A decisão foi clara. O testamento foi declarado inválido por irregularidade na assinatura. Leona tentou manter a pose de sempre, mas a máscara dela falhou por um instante. Marta só encostou os dedos na borda da cadeira, como quem espera o momento certo para falar. Davi abriu a pasta marrom, deixou que o silêncio ocupasse a sala, e então tirou de dentro uma carta antiga, dobrada em 3. A carta estava guardada entre os originais do testamento, com o timbre de cartório desbotado e uma data que ninguém conseguiu alinhar com a linha do tempo da família. Isso muda tudo, ele disse, sem elevar a voz, apenas apontando para o papel. Eu segurei a carta com firmeza. O papel rangeu entre meus dedos. A carta mencionava uma empresa offshore, associada a transfer suspeitos, algo que ninguém havia citado diretamente até então na frente de Leona. O grupo ao redor da mesa piscou, surpreso com a revelação que parecia ter saído de um cofre esquecido. O cartório, por sua vez, já estava envolvido na checagem de assinatura adulterada. O registro era real, as datas também. "Isso é golpe?" perguntou Leona, tentando recuar para o protocolo de sempre. Marta sorriu de canto, um sorriso que não alcançava os olhos. Eu ergui a cabeça e respirei devagar. "Não é golpe quando a verdade está comprovada por documentos", disse,
olhando para Davi, que manteve a voz baixa, porém firme. Davi, então, encostou a pasta na mesa, afastou a cadeira com um leve arraste e mostrou aos presentes a cópia do testamento com a assinatura que não batia. A assinatura é falsa, a data está adulterada, a prova está aqui. A assinatura e o carimbo pareciam ter sido forjados para enganar alguém, e o papel que antes parecia apenas um detalhe, agora era o centro de tudo. Às 12h40, o juiz ditou a decisão sobre a guarda provisória da minha filha. O veredito foi rápido. A tutela ficou sob supervisão do Estado.